de pãozinho, de vinhozinho, de chavinho e por aí afora. As 7 orações, a corrente do sal grosso, o banho com óleo. As pessoas estão querendo ver, porque sempre que eu vejo, meu irmão, é difícil esquecer. Isso é religiosidade. O religioso precisa ver, o cristão não. O cristão crê. Então Deus libera a palavra. O cristão crê, então Deus começa a operar. Quantos de nós aqui, quantos de nós já falamos assim: pastor, se um dia eu ver um paralítico levantar da cadeira de roda, a minha fé vai aumentar. Não vai. Sabia que não vai? Mas você e eu já falamos isso. Não estou para ninguém no pastor Augusto, tá? Eu já falei isso. Se eu ver, um braço crescer assim, a minha fé não vai. Não vai. Gente, vamos lá. O que é que aumenta a nossa fé? Não ouvi? Isso nós inventamos ou está escrito? Está escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É pelo ouvir. Essa conversa satânica de que se eu ver, então minha fé vai aumentar, é mentira. Está errado isso. Eu preguei aqui ontem à tarde, O povo de Israel eles viram a nuvem, viram o mar vermelho se abrindo, viu o bom carinho do céu, viu a água jorrar da rocha. E eles creram em Deus? Eles creram em Deus? Vamos gravar, vamos lá. Creram em Deus? Não creram em Deus. Quem disse que ver aumenta a fé? Era um engano meu e teu. Eu já pensei assim, meu irmão. Mas a palavra me esclareceu. A palavra me esclareceu. A fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Então você tem que estar atento e abrir a sua boca e começar a falar. Isso é demônio. Sempre que alguém precisa de um objeto, é demônio, é satânico, é demoníaco. Não que nós não tenhamos óleo, não que nós não tenhamos óleo, só que nós não comercializamos e nem fazemos em alta produção. Não que eu não unja com óleo, porque a palavra manda ungir com óleo, mas ela não fala para eu empacotar, embalar o óleo e dar um para cada um. Isso ela não fala. Você está me ouvindo, meu irmão? É preciso que você tome cuidado, cristão, e que você seja um homem da fé, homem de fé, porque somente a fé genuína. Qual é a fé genuína? Aquela que vem por intermédio da palavra. A fé que não vem por intermédio da palavra não é fé genuína, é fé religiosa. É boa? É. Eu não posso menosprezar essa fé mental. Posso? Mas para salvação, para Deus, não funciona. Amém, irmãos? Então, todas as coisas que forem misturadas com o Evangelho enfraquecem o Evangelho. Não será mais Jesus operando, porque Jesus opera sozinho. Quando nós falamos que só Jesus cura, não quer dizer que só Ele efetua a cura. Quer dizer que quando Ele cura, tem que ser só Ele. Aí Ele recebe a honra, aí Ele recebe a glória. Se for só Ele. Mas se for Jesus, através de uma botijinha de azeite, um copinho de água ou algum outro objeto, não foi Ele. Foi você mesmo que fez a cura para você mesmo. Então a gente precisa entender que Deus não faz nada que não seja pela palavra que Ele disse, porque é a palavra que Ele disse que gera fé em nós. É a palavra que Ele libera. E é por isso que nós somos curados, restaurados instantaneamente, gente. Eu não preciso de um tempo para Deus operar. Eu preciso crer na palavra dEle. Por isso eu digo para você, esteja atento à palavra. Então o texto que nós estamos lendo, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Os
discípulos caíram nessa. Os discípulos ficaram meio envolvidos com outras coisas. Os discípulos ficaram meio em dúvidas, como eu já fiquei e você já ficou também. E Deus esclareceu a eles. Jesus esclareceu a eles. Porque eles ficaram em dúvida, os próprios discípulos ficaram meio assim. Porque muitas das vezes as pessoas se apegam a imagens, a objetos, a um personagem da Bíblia, a Paulo, a Moisés. Às vezes as pessoas se apegam a Maria, às vezes as pessoas se apegam a São Pedro, São João. E nada disso, meu irmão, é objeto de fé. Você não deve ter fé em Pedro, em João, em Maria, em Moisés, em Elias. Você não tem que ter fé nisso. A fé tem que ser em Deus, especificamente em Deus. Vamos ler um pouquinho mais aqui, para que você aprenda um pouco mais. Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28. Diga ao seu vizinho, denuncie, fale contra a idolatria. Diga, fale contra a idolatria. Diga, tenha coragem para abrir a sua boca, apontar o seu dedo e falar para as pessoas: não seja idólatra. Amém, meu irmão? Amém, queridos? Versículo 28, capítulo 9 de Lucas, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto, diga Jesus, se transfigurou. Amém? A aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Ou seja, olha para cá, Jesus começou a ficar iluminado intensamente, brilhar, e se tornou um ser completamente iluminado. Quando ele orava. Amém? Até aqui?